Biópsia embrionária, esse é o tema de hoje para ajudar você, mulher que tem o sonho de ser mãe, você casal que está aí assistindo a gente, né? Mas tem dificuldades. E além disso, um fato super curioso, você viu essa semana que nasceu, gente, um casal de gêmeos. Esses bebês tiveram os embriões congelados lá em 1992. 30 anos mais tarde, eles nasceram. E eu estou curiosíssima para falar sobre esse assunto. Dr. Jacoude, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Já, então, a gente fala da biópsia embrionária, que eu já quero começar com esse caso, doutor. Como que a ciência explica isso? O que aconteceu 30 anos depois, né? Esses embriões estavam aí congelados e os bebês nasceram. Então, você vê que foi um marco, né, na história Porque o recorde era 27 anos. Uhum. Esses bebês sobreviveram 30 anos. Olha! Então, aí fica provado que o congelamento de óvulos, de esperma, de embriões veio para ficar, né? Uhum. Tá? Esses bebês foram congelados em 1992. Foi um casal que foi numa clínica de reprodução, que necessitava de um tratamento de reprodução assistida. A mulher tinha um fator de idade, que ela não conseguia mais gerar embriões porque os óvulos dela eram ruins. Então, foi doado os óvulos para o marido, que tinha 50 anos. Esses óvulos foram fertilizados com o esperma do marido e foi transferido por embrião dessa mulher. E sobraram 5 embriões. Então, esses 5 embriões ficaram congelados lá. Isso em 1992. 30 anos atrás. Em 2017, o casal foi lá, assinou um termo de consentimento que eles queriam doar os embriões. Aí foi doado esses embriões e agora em 2022, no início de 2022, apareceu candidatos. Foi descongelados os embriões, eram 5 embriões, 3 sobreviveram ao descongelamento. Olha! Foi transferido para o útero dessa mãe e dos 3, 2 implantaram e vieram chegar até o final da gravidez com um final feliz, com 2 filhos saudáveis de sexos diferentes, um bebê masculino e um bebê feminino. Foi a Lídia e o Timóteo. Deixa eu ver, tem até as fotinhos deles aqui, são super fofos, né? E olha, e segundo o Centro Nacional de Doação de Embriões, o recorde anterior, né, para embriões mais antigos utilizados com sucesso era de 27 anos. Então, realmente quebrou aí um recorde, né, doutor? Isso, e o casal já tem 4 filhos, Olha! Né? O casal já tem filhos de 8 anos, de 6, de 4 e de 2 anos. E agora receberam mais essas 2 bênçãos aí, né? E acontece muito isso, doutor, de, por exemplo, né? O casal vai em busca aí de engravidar e estão esperando de repente vem gêmeos. Acontece muito isso ou não? Quando se transfere 2 embriões, a chance de engravidar de gêmeos é 20%. Olha! Tá? Quando se transfere um embrião só, a chance de ter gêmeos é 1%. Olha! Porque aí esse embrião vai se dividir em 2. Aí são gêmeos iguais, gêmeos idênticos. Entendi. Eles vão ter o mesmo DNA. Né? Agora, quando se transfere 2 embriões, são embriões diferentes, são DNAs diferentes. Perfeito. Aí pode ser de sexos diferentes também, mas quando é um só, se divide em 2, é mesmo sexo. Eu sei que esse caso repercutiu muito aí nas redes sociais, está todo mundo falando. Como assim? 30 anos depois eles nasceram. Curioso, né, doutor? Todo mês tem uma, né? O mês passado foi a Cláudia Raia. Foi a Cláudia Raia. Gente, o que está acontecendo? Por isso que eu falo que eu estou em tempo. Eu estou sofrendo uma pressãozinha, sabe, doutor? Tenho 31 anos e no churrasco de família, as tias já ficam assim, cadê o bebê? Eu falo, calma, gente, o doutor Jacoude falou que eu estou em tempo ainda. O tempo é esse, 32, né? Você tem que congelar. Antigamente era 35, agora com 35 já passou para 32. Os óvulos estão mais saudáveis aos 32 anos. Olha só, e a gente já combinou, doutor, eu vou fazer aqui ao vivo, chá revelação, entendeu? Certo, perfeito. Em breve, aguardem que vem aí o baby Samara. Samara, antes de falar da biópsia embrionária, eu queria só lembrar que esse mês é o mês de setembro, é o mês da prevenção do câncer de próstata. O mês de novembro azul, né? Novembro, desculpa. Novembro azul, prevenção do câncer de próstata. Então, na verdade, o foco é o câncer de próstata, mas, na verdade, todo o câncer masculino, ele é prevenido nessa época. Quer dizer, o homem tem que procurar
o seu médico, se ele tem mais de 40 anos, fazer o exame da próstata e as outras doenças também, né? Com certeza, prevenção, né, doutor? Prevenção de todas as doenças masculinas, que é o mês de novembro, né? A mulher não tem o mês de outubro, o homem tem o mês de novembro. É verdade. Tá? Então é muito importante conscientizar o homem para procurar os serviços aí, procurar seu médico, serviço especializado, porque aí ele faz um check-up geral. Com certeza. Tireoide, fígado, estômago e principalmente a próstata, né? Sim, a gente sabe que às vezes a gente tem que pegar pela orelha e levar no médico, que não vai. A gente fala em próstata porque é o órgão mais afetado na classe masculina, né? Tá? É o câncer que tem mais prevalência na classe masculina, por isso que a gente fala em próstata, mas na verdade é todo câncer. Alerta para todas as doenças. Isso. Exatamente. E agora falando sobre, né, biópsia embrionária, explicar para o pessoal de casa, doutor, o que vem a ser esse procedimento, né, para que serve, como que vai ajudar a mulherada? Então, olha, nós sabemos que toda mulher acima de 38 anos, ela tem uma chance maior de ter um filho com alguma síndrome. Olha! O que preocupa muito é a síndrome de Down, né, o mongol. Então, a medicina reprodutiva, ela tem uma tecnologia que ela consegue, no quinto dia do embrião, do quinto para o sexto dia, a gente fazer uma biópsia embrionária. Nesse período, o embrião tem de 80 a 120 células. Então, nós vamos lá, tiramos 5, 6 células do embrião e fazemos uma análise do cariótipo do embrião. Que interessante. Então, o cariótipo normal, para a mulher, 46XX, então são 46 cromossomos XX, que são os cromossomos sexuais. E para o homem, 46 cromossomos XY, que são os cromossomos sexuais. Entendi. Então, nessa biópsia, nós vamos confirmar se esse embrião tem esse número de cromossomos normais. Perfeito. Tá? Porque às vezes ele pode ter um cromossomo a mais, que nem o Down, ele tem 21 cromossomos, ele tem 3 cromossomos 21, né? Tem a síndrome de Turner, outras síndromes que a gente consegue detectar nessa biópsia, né? E qualquer alteração cromossômica, mesmo que não seja síndrome, um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, uma translocação, uma inversão de cromossomo. Então, ter uma alteração de cromossomo, a gente consegue detectar. Com isso, a gente fala que o embrião tem uma cromossomopatia, é o embrião aneuploide. Então, esse embrião a gente não transfere. Olha! Porque é um embrião que provavelmente vai dar uma criança não saudável e é um embrião que tem um potencial grande também de perder, de ter um aborto e tal, Que né? interessante. Então, a gente vai transferir aqueles embriões que têm cromossomos normais, né? Que tem um cariótipo normal. É um embrião euploide, tá? Agora, tem 2 tipos de biópsia embrionária hoje. Ah, nós temos um vídeo aqui, vamos ver qual é essa então? E se é possível a gente explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Tá, essa daí é a biópsia tradicional, né? Nessa biópsia dá para fazer as duas biópsias. Aí o micromanipulador está aspirando, né? Ali ele consegue tirar de 4 a 5 células, olha lá. É impressionante como que a medicina, a ciência é espetacular, né? Até na questão de hoje é uma coisa que a gente estava achando que ia acontecer daqui 100 anos, já está acontecendo hoje, viu, Samara? Isso é um benefício muito grande que traz, né, para o casal, para ele ter um filho saudável, né? Para nascer essas fofuras saudáveis. Olha lá o gênio no site de televisão. Então, nós temos o PGTA, que é a biópsia que você avalia se o bebê é aneuploide ou não. Ele vê o cariótipo do bebê. E nós temos também o PGTM, que é uma biópsia mais detalhista, que ela vai pontuar se o cromossomo tem algum gene alterado. Né? Porque os genes ficam no cromossomos. Então, por exemplo, se você tem uma família que tem uma miopatia, por exemplo, essa família tem uma pessoa, uma mulher, que ela tem dificuldade de deambular por alguma alteração muscular. E é tradicional dessa família. Então, você faz uma sonda específica para essa doença e vai lá no embrião, tira essas células e avalia se esse cromossomo, se essas células têm esse gene alterado. Perfeito. Se essas células têm esse gene alterado, você separa esse embrião e não transfere. Aí você vai pegar um outro embrião que tem esse gene normal. Entendi. Tá? Então, essa criança vai ser uma criança saudável e você vai conseguir impedir que essa doença progrida nas gerações futuras. Olha. Né? Você já vai deixar a geração mais saudável. A gente vê quantas pessoas sofrem, né, com doenças hereditárias, enfim. De 100 a 120 doenças tem aí para a gente poder analisar, sabe? Perfeito. Esse é o top mais da medicina reprodutiva hoje, tá? E nós temos até uma outra imagem aí, doutor, para a gente comentar.
Seria mais ou menos esse o caminho? Isso, a biópsia embrionária, né? Aqui a análise genética e aqui o resultado final, né? Que são os embriões saudáveis, são os 2 de verde, e os vermelhos são os embriões alterados. E o nosso WhatsApp já está aqui bombando, o pessoal tá na live também, se tiver alguma pergunta pode mandar aqui pra gente. Olha, a Neia tá falando, doutor, que ela teve um filho com 22 anos e agora aos 36 ela foi surpreendida, não esperava, aos 36 anos ela engravidou novamente, se ela pode ter alguma complicação. 36 anos ainda é uma idade boa, doutor? A chance de ter uma cromossomopatia é baixa ainda, né? A gente considera, assim, esse exame válido para os pacientes acima de 38. Perfeito. Tá? Existem alguns países do mundo que a paciente chega na clínica de reprodução com 38 anos, eles não usam o óvulo da mulher. Eles não fazem biópsia, eles nem perdem tempo com biópsia. Eles não usam o óvulo da mulher, eles usam o óvulo de doadora. Que eles têm banco de óvulos lá. Aqui nós não temos banco de óvulos, então a gente tem dificuldade. Né? Então tem países no mundo que eles não fazem biópsia. Acima de 38, óvulo de doadora. Né? Aqui não, aqui a gente tem que fazer a biópsia, serve tanto para aborto de repetição, tem muitos casos de aborto de repetição que são malformações do embrião, serve para os pacientes que têm mais de 38 anos e para aqueles casos que já tem alguém na família com algum problema. Perfeito. Olha só, eu achei bem interessante a história da Nayara, ela mandou pra gente mais cedo, contando, não tem muito a ver com o assunto, mas eu achei interessante o relato dela, doutor. Naturalmente, ela disse assim que ela descobriu que estava grávida, aí ela voltou para fazer uma ultrassom e descobriu que era gêmeos. Aí ela voltou de novo e descobriu que era trigêmeos. A Nayara, então, está grávida de trigêmeos, que legal, e naturalmente, assim, milagre da vida, né, doutor? Não, tem os casos naturais, sim, sabe? Eles podem se dividir. Já pensou o susto? Você vai, faz uma ultrassom, tá grávida, gêmeos, né? Já leva aquele susto, de repente trigêmeos. Já tive um caso assim uma vez que eu vou contar aqui rapidamente. Conta. Eu tive um caso de um casal que já tinha feito 2 partos dele, ela já tinha mais de 40, e o marido também de idade, chegaram no consultório e falaram, doutor, eu acho que minha mulher está grávida. Falei, não, calma, mas eu não quero. Peguei um banquinho dele, senta aqui, vamos fazer uma ultrassom. Aí cheguei lá, olhei, tá grávida. Olha! Um bebê. Que interessante. Aí eles queriam que a gente intervisse, fizesse alguma coisa para a gravidez não ir para frente. Falei, não, isso não é comigo, eu sou a favor da vida, você vem aqui para a gente Muito importante cuidar. lembrar isso também, né, doutor? Nós somos a favor aí sumiram. Aí voltaram daí um mês. Vamos começar o pré-natal, assimilamos, não sei o quê. Então vem aqui, senta aqui, vamos fazer outra ultrassom. Chegou lá, era 2. Nossa, tá vendo? Aí, olha, é Deus, maravilhoso. Tem pergunta na live, Lohane? Fala pra gente. Tem sim. Embrião em D3 é um embrião bom? Em D3, o que seria isso, doutor? Então, o embrião em D3 é assim, né? Você colhe o óvulo hoje, é o 14º dia, aí a embriologista fertiliza esse óvulo. Amanhã é o dia que a gente vai ver se o óvulo fertilizou, é o D1. É o dia 1, é um pré-embrião. D2 é o dia 2, o embrião tem de 2 a 4 células, e no D3 o embrião tem de 6 a 10 células. Antigamente se fazia biópsia no D3, mas se você vai fazer biópsia no D3, você tem que tirar uma célula do embrião. Essa célula pode fazer falta para o bebê. Entendi. Então a gente tem isso para fazer em blastocisto. Então, o embrião em D3, você não consegue avaliar a parte genética dele. Então, você vê só a parte morfológica. Então, para ser bom, ele tem que ser um D3 com 8 células sem fragmentação. Aí é um bom embrião. Perfeito. Como é o nome dela? Maria Pitanga. Maria Pitanga. Ela perguntou se precisa ser biopsado. Se for biopsiar, a gente deixa o embrião até o 5º dia. Tá? E no 5º dia a gente faz a biópsia, que aí o embrião já tem de 80 a 120 células. Aí nós podemos tirar 3, 4 células do embrião, como nós vimos aqui no vídeo, que não vai fazer falta para o embrião. Agora, no dia 3, se você for tirar uma célula dele, já pode fazer falta. Tá? Perfeito. Rapidinho pra gente encerrar, olha só, a Sandra Nicolas está dizendo assim, tenho 6 filhos, tentei engravidar novamente e não estou conseguindo. Minha menstruação vem normalmente. Entre a gravidez de 6 filhos, tive 6 abortos espontâneos e não tomo anticoncepcional. Eita, complicado. Fala a sua idade pra gente, Sandra. Ela teve 6 filhos, quer ter mais um, mas sofreu 6 abortos também. 12 gravidez ela teve. A primeira coisa que tem que fazer é avaliar por que
que ela aborta? Provavelmente deve ser uma paciente trombofílica, ela deve ter trombofilia. Então tem que investigar a causa do aborto. Determinou a causa do aborto, vamos tratar essa causa do aborto e vamos investigar também, juntamente com a causa do aborto, a dificuldade que ela está tendo para engravidar. Tá? Aí começa com o espermograma do marido, porque ela já teve 6 filhos, ela é bem fértil. Começa com o espermograma do marido para ver como é que está o esperma, que pode ter se alterado nesse tempo todo. Ela falou que ela tem 45 anos. Então a idade é importante, a idade é impactante. É um fator importante. É um fator importante. Perfeito. Olha, muitas perguntinhas chegando, infelizmente não dá mais tempo, mas olha rapidinho aqui uma. Estou em tratamento de fertilização, já fiz 6 FIVs sem sucesso, quer dizer, fertilização in vitro. É um caso que tem que fazer a biópsia embrionária. Agora, na 7ª, consegui apenas um embrião. Tenho chances de transferir e dar certo logo no primeiro momento? Meu blastocisto é 4AA. Um ótimo blastocisto. Tem que fazer biópsia nesse blastocisto. Às vezes, o problema é genético e não está tendo implantação. Entendi. Então, quando tem mais de 3 perdas, mais de 3 dificuldades para engravidar, você transferiu 3 vezes, bons embriões, não engravidou, a gente fala que está tendo uma falha de implantação. Então, nessa falha de implantação, na 4ª vez já tem que fazer a biópsia embrionária. Perfeito. É uma indicação. Perfeito. Olha, tem mais uma perguntinha chegando de São José do Rio Preto. Ela está digitando aqui. Não vai dar mais tempo, mas eu vou passar para o doutor a sua pergunta e convido também a doutora a voltar. A gente tem que fazer um dia, doutor, só respondendo as dúvidas do pessoal. Isso, vamos fazer. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, então.